Paz de Deus a todos e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja dentro dos vossos corações. Hoje nós vamos fazer uma análise aqui sobre 3 áudios que está rolando nas redes sociais aí e está causando algum alvoroço aí referente ao caso do Gergi, né? Minha esposa e eu nós vamos fazer a análise desses áudios. Entretanto, nós não vamos colocar o áudio aqui, mas nós vamos ler a transcrição para vocês e nós vamos tecer os nossos comentários, tá ok? Mas antes de iniciar, eu vou colocar aqui para vocês que o irmão Gergi, lá da Síria, ao qual a Síria foi retirada do relatório, ele fez a coisa mais certa no início, que ele comunicou a necessidade ao Brás, né? Porque constem aos Romanos 12:13, comunicai com os santos nas suas necessidades, segue a hospitalidade. Tiago 2:15-16, se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimenta-se, até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? Então, isso consta nas Sagradas Escrituras. E só fazendo uma retrospectiva rápida, dia 26 de março, o irmão Gergi soltou um vídeo no início, onde, no início, ele expôs o problema que eles estavam enfrentando na Síria, e inclusive ele pediu orações, só que subliminarmente ele pediu comida. Aquilo ali foi uma mensagem subliminar, porque ele deixa claro que a Irmandade estava já se alimentando do lixo. Sim, estava passando ali dificuldade, e quando se fala que alguém está comendo do lixo, automaticamente aquela pessoa está ali indiretamente fazendo um pedido de socorro, de ajuda, de pedido de ajuda, né? Mas a congregação, o que ela ensina? Ela fala que o justo não mendiga o pão e que você tem que aguardar em Deus e pedir orações, né? Por exemplo, essa questão aqui, ó, que está escrito em Romanos 12:13, comunicar aos santos as suas necessidades, na verdade eles deturpam isso e falam, ó, pede oração. Porque na verdade está lá, comunicai aos santos nas vossas necessidades. Então está falando ali que você tem que passar para as pessoas ali que estão junto a você, que estão próximo a você, que fazem parte do seu ciclo, né, de amizade, de conhecimento, as suas necessidades, para que alguém possa te ajudar. Mas a congregação fala assim, não, a gente não pode mendigar o pão. Eu não acredito que isso é mendigar o pão. Você comunicar uma necessidade sua, isso não é mendigar o pão. Até porque nós não temos o espírito de adivinho. A gente não tem como adivinhar que de repente uma família que tinha uma boa situação, tinha um bom emprego, mora em uma boa casa, de repente está passando por alguma necessidade. Porque também a gente não é obrigado a saber tudo da vida do outro. Às vezes a pessoa tinha um bom emprego e foi mandada embora de repente, mas ela não comunicou para as pessoas que ela foi mandada embora e de repente ela está ali passando uma dificuldade. Então, se ela comunica, fica muito mais fácil de você poder ajudar. Verdade. Né? Você não tem que ficar adivinhando. Nem tudo tem que ser na base da revelação. Né? Tem muita coisa que a gente precisa fazer por nós sabermos mesmo, por nós comunicarmos. E isso é bíblico. A gente deve pedir oração? Sim, mas a gente deve comunicar também naquilo que a gente precisa. Isso é bíblico e acabou. Não adianta querer deturpar ou mudar o entendimento sobre isso. Né? Fora que essa questão de revelação de necessidade, isso, base bíblica eles não têm para fazer isso. Vou orar a Deus para Deus me revelar uma necessidade para eu poder suprir. Porque não tem uma necessidade maior do que a outra. De repente você ora, mas tem lá 10 famílias orando para Deus mostrar a necessidade deles. E você orando aqui para Deus te mostrar uma necessidade. E se Deus te mostrar as 10 necessidades? E aí? Porque não existe uma necessidade maior do que a outra. Por isso que não existe revelação para você ajudar o próximo.
Ajuda é ajuda, gente. Independente. A gente tem que ajudar o próximo, independente se a gente viu em um sonho, em uma revelação, se alguém pregou. Se a gente tiver a oportunidade de ajudar, por que não fazer aquilo? E isso é até bíblico, que a gente não tem que fazer isso só por quem é nossos irmãos, não. Por quem é da mesma igreja que nós. A gente deve fazer isso por qualquer pessoa. Por qualquer pessoa. Verdade, se você ler Mateus 25, verso 35, consta lá: quando tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estive nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me visitar. Então assim, aqui no livro de Mateus consta claramente que não é por revelação. Você ficou sabendo, você viu, vai lá e faz. Ele não mandou aqui, Jesus ele não mandou ir orar, confirmar para depois. Jesus ele não mandou você pegar a tua coleta e entregar na mão de pessoas para que as pessoas possam orar para ver se aquela pessoa pode ou não receber a sua oferta. Ou Jesus... Foi a tua oferta, é você que tem que escolher. Não é o povo, não são os anciãos que tem que escolher. Ou Jesus escolher qual daquelas duas famílias que vai comer primeiro nesse mês. Porque quando eles levam ali as necessidades para ser orado, aí, digamos, levou 3 famílias ali para ser orado. Aí Deus vai lá e só confirma de ser atendido uma. Então, Deus seria injusto com as outras 2? Ah, vocês vão ficar passando fome mais um pouquinho. Esses merecem comer esse mês. No próximo mês talvez vocês comam. Deus não é injusto. Na Bíblia, se nós lermos todas as passagens, Jesus sempre dividiu tudo por igual. Ele nunca dividiu, deu mais para um, menos para outro. Não, ele sempre dividiu por igual. Sempre que ele mandou dar de comer para o povo, ele repartiu por igual. Ninguém comeu mais do que ninguém. Então, não existe essa seletividade, essa segregação de eu atendo um e o outro não. Os dois são lavados no sangue de Cristo, os dois são filhos de Deus. Deus não faz acepção. Por que Deus ia fazer acepção naquele momento de necessidade? Verdade. Atender um e deixar o outro com fome. Fora que, segundo o Estatuto da Congregação, vocês podem observar lá no Estatuto, referente à parte de coletas, toda coleta que entra da obra da piedade, eles têm por obrigação tirar uma parte para pagar custeio de viagem dos anciães. Por que eles não pegam... Isso faz parte do estatuto, isso não estou inventando. Isso porque o ancião... eles não pegam a coleta da viagem e não pegam e não faz assim, esse ano não vamos viajar para lugar nenhum, não vamos sair para lugar nenhum, vamos pegar a coleta da viagem e vamos utilizar para a parte de maior necessidade. Qual que é? É a obra da piedade? Então vamos investir na obra da piedade. Assim está fazendo todo mundo. Todo mundo no país inteiro. O auxílio emergencial era um dinheiro para o governo investir para melhorar outras áreas. Mas o que pedia naquele momento era o pão, era matar a fome do povo. Então eles deixaram de fazer certas questões para matar a fome do povo. Então por que não os anciões da CCB deixarem de viajar por um ano, pegar todo o dinheiro da coleta de viagens e usar para atendimento da obra de Deus? Que tal? Não seria legal? Seria muito legal, mas jamais eles vão fazer isso. Jamais. Então, dia 26 ele solta esse vídeo, com certeza, como eu já deixei em outros vídeos, Sim. Com certeza ele já havia mandado alguns áudios pro Brás, inclusive pro ancião que faz o trabalho espiritual lá na Síria, né? E não teve retorno. E aí ele... Ou teve algum retorno negativo, né? E então, aí ele no desespero foi lá e soltou esse vídeo, né? E ele criou um outro caminho, né? Ele criou um outro caminho para poder suprir a necessidade daquela irmandade. Porque, assim, muitas pessoas estão até falando assim, mas o irmão fez um vídeo sentado dentro de um carro. Teto solar, né? Mas de repente ninguém sabe. Às vezes o carro nem é do irmão. Às vezes ele pode ter pegado emprestado de alguém para ele ir até
a cidade vizinha sacar o dinheiro lá para atendimento da Irmandade? Ninguém sabe. Ah, mas e se é dele? Se é dele, foi um bem que ele adquiriu quando as coisas ainda não estavam ruins. A gente tem que parar com essa mania, porque é uma mania que nós temos de achar que só passa necessidade quem está ali morrendo de fome, cadavérico. Como o ancião o próprio ancião dele falou isso aí. Gente, hoje, dia 20, tem pessoas que há 30 dias atrás era um empresário. Hoje está falido, cheio de dívida para pagar. E aí, como é que vai ser? Mas vai ter gente que hoje vai estar na dificuldade, que daqui a 30 dias vai estar bem melhor, porque vai criar ali alguma coisa e essa coisa vai dar certo e ele vai melhorar. Então a gente não pode julgar as pessoas pela roupa que ela veste, pelo bem que ela tem. A gente tem que julgar a pessoa pelo momento. E aquele momento ele pediu ajuda. Por quê? Porque também ele não tem nem como dar de comida para a Irmandade inteira. Ele tem a família dele também para cuidar. Digamos que aquele carro fosse dele e ele vendesse aquele carro para dar de comida para a Irmandade inteira. Ele ia conseguir dar? Ia. Mas isso não ia durar para sempre, não ia durar até o final da guerra. Então, do que adiantaria ele se desfazer de um bem para ajudar a Irmandade, se depois ele mesmo ia também cair na necessidade? Então, a gente precisa ver essas questões também. Verdade. Então, dia 8/4, logo em seguida, ele solta um vídeo falando, rebatendo, indignado, né? Ele faz algumas críticas, rebatendo, inclusive a própria Irmandade dele, né? O próprio povo da Congregação Cristã no Brasil, que chamou ele de infiltrado, de pecador, de adúltero. Teve pessoas que falou que ele não faz mais parte da congregação. Ele ficou bem nervoso, né? Ele ficou bem chateado. A gente percebe na afeição do irmão que ele ficou bem chateado, porque, tadinho, ele não pediu nada para ninguém. Ele pediu para as pessoas orarem e pediu, na verdade não, ele comunicou a situação. Ele não pediu dinheiro, ele não pediu nada para ninguém. Ele só comunicou a necessidade, que os irmãos ali estavam passando fome, e pediu oração. E o povo já começou ali cheio das teorias e dar nomes por irmão e colocar ali, sabe, várias desqualidades no irmão, sem nem conhecer, sem nunca nem ter visto o irmão. Isso é grave, gente, porque a gente não pesa as coisas para falar dos outros. Tem gente que vem aqui, por exemplo, no canal, fala assim, vocês é um bando de pecador. Entendeu? Como que eu vou pegar e falar que uma pessoa é pecadora se eu não tenho como comprovar que aquela pessoa pecou? Como é que eu posso abrir minha boca e falar as coisas com tanta facilidade assim? Fala, por quê? Porque eu estou na internet e ninguém sabe quem eu sou, onde eu moro, mas Deus sabe. Eu não vou na sua casa te cobrar de você o que você falou comigo. O irmão Gergi não vai na casa daqueles que caluniaram ele. Mas Deus está lá em cima no céu vendo. E vai pedir conta, porque a vida, ela vai te cobrar. Deus vai permitir que a vida te cobre. Entendeu? Porque todo o lixo que você joga para os outros, um dia volta para você. Então, eles chamam de pecador esse pessoal que entra nos vídeos e fala, porque você é um pecador, você é um herege. São as pessoas que deixam de ser submissas ao ministério. Eles falam que Deus é o ministério. Sim, mas que você passa a não ser mais submissa àquela palavra que foi pregada do púlpito. Sim, só que nós temos que entender que que na congregação, quando fala que uma pessoa é pecador, eu quis dizer que aquela pessoa se deitou com um homem ou com uma mulher, que aquela pessoa se despojou sexualmente com outra pessoa, que não era o seu marido, a sua esposa, entendeu? E isso é grave, você pegar e falar uma coisa dessa contra uma pessoa sem poder provar. Agora, dizer que nós somos hereges, porque herege é uma pessoa que diverge de uma doutrina, de uma opinião, somos mesmo hereges, entendeu?
Eu estou exercendo o meu direito. Jesus não colocou lá na Bíblia que eu tinha que aceitar tudo que estava escrito lá, não. Ele falou lá, examinai as escrituras e retém o bem. Se eu tenho que reter somente o que é bom na Bíblia, por que eu tenho que reter 100% o que o ancião fala? Então, gente, a gente tem que, parar com esse negócio de 2 pesos e 2 medidas. Ah, tá dentro da igreja é santo. Ah, não tá dentro da igreja é o demônio, é o capeta já. Não é assim que funciona, não. Entendeu? E por muitos acreditar dessa forma, é que caiu aí numa decepção, né? Porque depois descobre que lá dentro tinha muito mais pecadores do que aqui fora. E a partir dos vídeos do dia 17/4, que eu começo com algumas críticas um pouco mais voltadas, não ao povo da congregação. Né? Existem pessoas muito boas dentro da congregação. Né? Isso que eu estou falando não são para todos. Mas a grande maioria recebe essa crítica inicial que nós fizemos. Sim. Mas a partir do dia 17, eu começo uma crítica já direcionada ao cooperador Gergi. Por quê? No dia 17/4 ele solta um vídeo falando assim. No vídeo ele diz sobre a importância de Damasco para a religião. Ele diz que Damasco é a porta para todos os países árabes. Ele fala no início do vídeo o nome da Congregação Cristã no Brasil e no final ele reforça: nós somos o povo de Deus. Por que eu fiz esses links? Eu linkei uma coisa com a outra. Porque o que é minha opinião, quando ele diz que Damasco é importante para a religião, logo em seguida ele coloca que a porta para todos os países árabes, ele coloca no meio uma conversa que ele teve com o ancião presidente antigo da congregação, Jorge Cury, aonde Jorge Cury incentiva ele a ir para Damasco, encoraja ele a ir para Damasco. Nós sabemos que Damasco, a Síria, existiam 3 anciães que davam assistência lá. 2 anciães já faleceram. E o terceiro, infelizmente, está com um problema de saúde, que é o ancião, está impossibilitado, que é o ancião da Zona Leste. Entende? Por isso que tem anciães e diáconos dando assistência lá. Tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês é que o cooperador já coloca na narrativa que a congregação é a graça. Ele faz esse vínculo quando ele fala que Damasco é a porta para todos os países, porque lá na conversa com Jorge Cury, Jorge Cury demonstra um interesse por Damasco, por evangelizar aquele povo de Damasco, para poder dar entrada no evangelho da congregação, a palavra da congregação, nos países circunvizinhos da Síria. Então o interesse lá, obviamente, era acrescentar mais pessoas na lista de membros, de frequentadores, de coleteiros deles, para que eles expandir a obra. Mas no final, o que nós sabemos é que tudo gera dinheiro, gera receita, gera, como é que eles dizem, né? A graça maravilhosa, 4,5 milhões, a maior orquestra do mundo, agora está na Síria. Agora está nos países árabes. Agora está chegando o Apocalipse, porque agora já foi anunciado no mundo inteiro, que chegou até lá. Sim. Entende? Então, no dia 17/4, ele solta esse vídeo e eu faço essa crítica. Né? Logo em seguida, ele fez um outro vídeo. Na verdade, fizeram um recorte dos vídeos, né? E o Gergi retorna do Líbano. Ele coloca, Gergi retorna do Líbano e diz que recebeu ajuda de alguns irmãos. É aquele vídeo onde ele está dentro do carro, junto com a filha dele. E aí ele fala que ele recebeu ajuda de alguns irmãos, alguns da nossa congregação. Então ele coloca o nome congregação de novo. Sim, porque nós sabemos que os críticos, né, o pessoal da reforma aí, muitos ajudaram o nosso irmão Gergi. Fizeram ali contribuições ao canal do Josafa Agra, ao canal do Fora da Caixa, ao Bruno Dedrix, para que eles juntassem ali e enviassem.
mas também teve os canais pró-CCB, que também fizeram vaquinhas online até, e fizeram ali um arrecadamento também, e enviou também para eles. E nisso também entrou pessoas que não eram crentes, que não era da CCB, que também entraram ali, vendo a situação, se compadeceram e ajudaram. Então ele agradeceu a todo esse povo. Então, mas ele coloca o nome congregação, né? Ou aí ele coloca, vírgula, outros particular e de pessoas de outras denominações. Mas ele não dá o nome dessas denominações, ele fala de outras denominações. Mas ele no início colocou o nome da congregação. Ele reforça que não vai sair da Síria. Não vai sair do caminho santo. Que caminho santo que é esse? Congregação que está no Brasil. É o entendimento dele. É o entendimento dele, a fé dele. Não vai sair do país, ele diz que só Deus tira ele. Ou o ministério. Na verdade, esse Deus que ele está falando aqui é o próprio ministério. Tanto que ele coloca assim, pois assim eles assumem a responsabilidade. Porque uma das coisas que aqui acontece muito na congregação cristã no Brasil é o quê? É aquele negócio, eu não largo do doce. Eu só largo se um dia o ministério me tirar, porque se o ministério me tirar, eles vão assumir a responsabilidade e sobre eles cairá o sangue dos inocentes. Eles falam isso. Sim. Eles falam a mesma coisa de Pilatos, né, que lavou as mãos, né, e lavou as mãos sobre o sangue do inocente. Eles querem associar a atitude de Pilatos sobre aquela questão de você ser retirado, excomungado daquele local. Eu particularmente, a minha opinião nesse quesito diverge um pouco da opinião do Michel, mas são só opiniões. Nem a opinião dele é a verdade absoluta, nem a minha opinião é a verdade absoluta. Mas são opiniões que acho que valem a reflexão. Eu vejo assim, que o nosso irmão Gergi, ele ainda enxerga a CCB como a graça maravilhosa, o caminho verdadeiro. Então por isso que ele fala que não vai se apartar da CCB, não vai sair da CCB e também não vai sair do país da Síria. Eu acredito que até nessa questão dele não sair do país da Síria, primeiro que ele não quer largar o cargo e largar a irmandade lá. Ele não quer largar o povo lá, porque eu acredito que ele criou ali um amor entre ele e a irmandade. Então a gente sabe que não é fácil, ele está lá há muitos anos, né? E que ele vai continuar sendo obediente à CCB Braz. Por quê? Porque na cabeça dele, ele ainda acha que a CCB é a graça maravilhosa. Então, ele ainda não entendeu a real situação do que está ocorrendo aqui no Brasil. Ele ainda não se atentou a isso. Eu acredito que seja até por conta dos problemas que eles passam lá. Porque se hoje aqui o Brasil está passando em dificuldade, imagine lá na Síria que está em guerra. Deve ser bem pior. Até poucos dias atrás, a esposa dele mesmo sofreu um pequeno acidente, parece que foi atropelada. Nós soubemos por jornais, por meios de comunicação aqui no Brasil, que teve vários bombardeios em Damasco. Então imagine, você está aqui, de repente sentado na sua casa, escuta aquela bomba, estoura uma bomba aqui, estoura outra bomba ali. Não deve ser fácil, né? Então eu acredito que ele está focado nos problemas lá da Irmandade, nos problemas de lá da Síria, e ele ainda não assimilou que a CCB Braz tirou a Síria do relatório. Que hoje, se a gente for seguir as questões, a Síria não é mais a obra de Deus. A Síria não está mais no relatório. Porque quando você abre o relatório, ali você vê as igrejas do mundo inteiro. O que tiver ali no relatório é uma obra oficial, reconhecida pela CCB Braz, e é uma obra de Deus. Se a Síria não está mais no relatório, automaticamente entendemos que a CCB Braz não vê mais a Síria como uma obra de Deus. Então a gente percebe que o irmão está bem perdido ainda nisso.
E o irmão, ele precisa, eu não sei as pessoas que têm contato direto com ele, mas quem tem, fale a real pro irmão. Fale o português claro, direto e reto pro irmão. Fale isso para ele, que para CCB Brás aqui, eles não existem mais. Porque se a gente for no relatório da CCB e buscar lá a obra de Deus na Síria, não existe mais as 7 igrejas que tinha lá. Não existe mais. Inclusive tem pessoas que estão aí disseminando na internet que o Gergi não é mais o cooperador, que ele não faz mais parte da CCB. Mas se ele não faz parte da CCB, quem que é o cooperador então agora lá em Damasco? Não é ninguém. Por quê? Porque para CCB Brás não existe obra na Síria. Porque assim como Marsola lá atrás deu pouca importância para as 3 famílias que não tinham internet para assistir o culto e não estava tendo acesso a ouvir a palavra de Deus, é o mesmo valor que ele está dando para a Irmandade na Síria. Porque até pouco tempo atrás também, quando estourou esse caso do Gergi, pessoas vieram nos comentários e disseram assim: ah, mas os irmãos não vai lá porque não está podendo entrar no país, não está podendo se viajar para lá. Mas a gente tá vendo várias pessoas dizendo que veio de lá para cá e que estão indo daqui para lá também. Pode não estar indo diretamente para Damasco, mas pode ir para um outro país circunvizinho e ir de carro até lá. Não existe dificuldade para quem quer fazer a obra. Por que que eles não mandam o dinheiro para lá? Porque eles não têm confiança, porque lá não tem um ancião. Ah, mas só que é bom uma coisa que a gente lembrar. O próprio Marsola, ele contou há poucos dias atrás no culto que o diácono de Guarulhos é de família libanesa, né? Descendente de libanês, que inclusive ele falou que eles têm terras, bens lá no Líbano, né? Esse irmão poderia ser uma pessoa que teria um fácil acesso aí lá, por ele já ser descendente, com certeza ele teria muito mais fácil acesso ali de locomoção ali. Ele poderia viajar até o Líbano e do Líbano ele ia até Damasco. O certo é que quem quer faz, quem não quer... isso é a verdade. Cria motivos, né? Quem não quer, cria desculpas. Cria desculpas, isso mesmo. Não é verdade? Cria desculpa, porque quem quer, cria meios de fazer. Nós criamos meios aqui. Os irmãos foram lá, o Bruno Dedrix, o Josafá, fez lá o rateio e juntou ali o valor e mandou para o nosso irmão. Inclusive, o Gergi já fez vídeo e já mostrou as coisas que ele está ali fazendo em prol da Irmandade com o dinheiro que ele recebeu daqui. Isso eu achei muito digno da parte dele. Sim. Isso mostra a integridade que ele tem. O caráter, eu gostaria de fazer uma associação esse caso do Gergi. Eu gostaria de fazer uma associação com a síndrome de Estocolmo que a gente estava conversando hoje, né? Sim, sim. Que é aquela síndrome onde a pessoa ela passa por exemplo, né? Essa síndrome ela começou lá em Estocolmo, onde ladrões entraram dentro de um banco, assaltaram um banco e renderam pessoas. E essas pessoas, elas, de tanto tempo que elas passaram ali com os ladrões, conversando, dialogando, elas criaram uma amizade. E essa amizade foi tanta... E criaram um vínculo afetivo. De defender os próprios sequestradores deles. Isso depois que os policiais entraram, retiraram todas aquelas pessoas ainda continuaram, elas ficaram defendendo aqueles ladrões. Elas foram na cadeia, na prisão, para poder visitar esses ladrões, por causa do vínculo afetivo. O que eu posso analisar é que existe entre o Gergi, a família e aquelas pessoas ali, um vínculo tão afetivo com a congregação, a ponto de não querer enxergar que eles já não fazem mais parte da congregação. Não querer aceitar. Não querer aceitar. Rejeitar ideias de que aquilo é possível. Porque a primeira coisa quando a gente se decepciona com alguma coisa é não querer aceitar. Então, às vezes, essa negativa dele de entender que a CCB Brás abandonou eles lá, que, enfim,
não vão dar assistência para eles, é tão absurda que eles não conseguem assimilar, não conseguem aceitar. E eles podem, por exemplo, suprir a necessidade, a congregação Brás, eles podem suprir a necessidade do Gergi agora, mas vamos ver daqui 30, 60, 90 dias. E aí ele vai soltar um novo vídeo falando que está com fome de novo, que a Irmandade lá está comendo lixo, e aí como é que vai ficar pro Brás? Aí o Brás vai ter que vir a público e se explicar. Isso se explicar, porque eles nunca se explicaram em nada. O ancião falando que Jesus não entrou no reino dos céus. E tem gente que falou assim, mas o Brás não ajuda os irmãos da Síria porque os bancos lá estão fechados. Mas tem bancos em outras cidades circunvizinhas, como o irmão mesmo mostrou, que ele foi até ao Líbano para poder sacar o valor que os irmãos mandaram para eles ali, e ele conseguiu sacar e já está fazendo atendimento. Então é inaceitável. E o Brás, ele vai pegar e vai abandonar mesmo os irmãos lá. Inclusive o Brás fez lá circular que ele ensinou, ele deu uma ordem para a Irmandade não ajudar o irmão Gergi, não ajudar ninguém que tivesse aí pedindo dinheiro na internet. Não falaram o nome dele, mas... mas a gente entendeu porque foi uma circular que saiu logo em seguida. Sim. Só que graças a Deus, dentro da CCB tem pessoas rebeldes, tem pessoas hereges, porque herege, gente, não é um demônio. Herege é uma pessoa que diverge de uma doutrina, de uma doutrinação, de um grupo ali, de uma opinião de um grupo. E graças a Deus, dentro da congregação tem muitos hereges, muita gente que é, crítico, que passou por cima da ordem do Brás e foi lá, ajudou o canal do CCB Sem Reforma, o canal Acervo CCB lá, e contribuiu. A vaquinha lá foi uma vaquinha bastante, não vamos dizer que foi gorda, mas foi bem sustentável, né? Ali foi um valor até bom, e eles conseguiram ajudar os irmãos lá. Então, graças à rebeldia do povo, que hoje o irmão Gergi, a Irmandade de Damasco, está comendo. Entendeu? Porque se nós fôssemos, se as pessoas de dentro da CCB fossem seguir à risca o que o Brás ensinou e deu como ordem para a Irmandade, hoje o Gergi estaria lá fuçando no lixo, junto com a Irmandade, para poder comer. Aí o povo, para você ver, como o laço de afetividade que a congregação cristã no Brasil, é uma hipnose pura, que a congregação cristã no Brasil ela consegue dominar o povo através de laços de afetividade, através das pregações de palavra, né, que eles pegam uma palavra e eles montam todo um cenário, uma narrativa para dominar o povo, que as pessoas... Elas criam uma dependência. As pessoas, elas ficam tão dominadas que elas veem, por exemplo, o ancião falar que está condicionada a salvação, a coleta, que se você não der coleta, você não vai se salvar, que ele deixou claro, e as pessoas concordam com isso, elas não pesquisam na Bíblia, elas rasgam a Bíblia, jogam fora, mas ficam com o ancião. Se para você se salvar, você precisa dar dinheiro, para que Jesus quer dinheiro? O que Jesus vai fazer com o dinheiro? Jesus, sendo o Deus Todo-Poderoso, ele ia precisar que você desse dinheiro para ele? Não, ele mesmo podia criar dinheiro ali. Entendeu? Jesus podia, por exemplo, a religião, ela não precisava depender de doações. Jesus podia permitir lá que hoje eles iam dormir e amanhã, quando eles entrassem lá na conta do banco lá da igreja, ia estar lá um grande valor lá. Mas por que Jesus não faz isso? Porque Jesus não depende de dinheiro, gente. Então não adianta você querer pegar todo o seu dinheiro e vou dar na igreja e com isso eu estou garantindo minha salvação. Jesus não vai fazer nada com o seu dinheiro. Quem vai fazer com o seu dinheiro é os líderes, que vai pegar o seu dinheiro e vai desviar para as coisas que para eles interessam fazer, que são as construções, os prédios, né, faraônicos, as viagens, né? Hoje, em plena era da internet, eu preciso viajar daqui
para o estado de Goiás, para o estado do Pernambuco, para o Rio Grande do Norte, para saber o que está acontecendo lá. Pelo amor de Deus, se eu pegar a câmera aqui agora, eu posso andar pela minha casa inteira e mostrar minha casa inteira para vocês em tempo real. Eu posso colocar a câmera aqui do lado e fazer a minha janta e vocês assistirem em tempo real. Qual a necessidade que eu tenho de trazer cada um de vocês aqui dentro da minha casa para vocês verem o que eu estou fazendo? Eu posso mostrar para vocês através de uma câmera aqui agora mesmo. É porque Só que isso é uma desculpa para poder ficar passeando. Essas pessoas antigas, sem discriminação, tá? Isso aqui é uma realidade. Mas normalmente as pessoas antigas, elas têm aquela visão que o olho do dono, ela engorda o gado. Sim, então ela tem que estar ali, tem que estar ali presente. Não, mas eu acho que é mais uma desculpa mesmo para ficar passeando para cima e para baixo com o dinheiro do povo. Porque se fosse do bolso dele, eu duvido que ele ia ter dinheiro para todo mês estar viajando, já que ele vive de um saláriozinho de aposentado do INSS, né? Então nós vamos fazer análise dos três áudios, a transcrição que foi postado em alguns canais aí. Sim. Né? Eu quero reforçar a vocês que esses 3 áudios, que um é de uma irmã e o outro é de um ancião e um encarregado. Nós não podemos, nesse momento, falar para vocês que essas pessoas que falam nesse áudio têm veracidade. Por exemplo, eu não posso falar para vocês que essa irmã que falou que o áudio está no canal de um companheiro, eu não posso falar que essa irmã esteve morando lá no local ou que é uma testemunha ocular. Por quê? Porque eu não conheço essa irmã. O áudio foi postado, mas ela não fala o nome, ela não fala onde ela mora, né? Ela não se identifica. O suposto ancião também, que foi postado lá no canal do companheiro, eu também não posso dar veracidade também nessas informações, ao qual ele também não coloca, não se identifica também qual região que ele atende, enfim. E o encarregado também. E isso sirva de lição para nós. As pessoas dentro da CCB, elas costumam assim, manda um áudio para alguém dando uma informação, não se identifica, não deixam identificar ela, sempre no anonimato. Tem medo de se expor com as pessoas dentro da igreja. Bem diferente de nós que estamos aqui colocando a nossa cara a tapa, entendeu? Estamos colocando o nosso nome para jogo, para trazer essas informações para vocês. E muitas das vezes, muitos vêm aqui e falam, vocês são mentirosos, mas quem mente? Eu que estou aqui mostrando a minha cara, o Michel que está mostrando a dele, ou aquele que vem e manda áudio e fala coisas no anonimato. Então, vocês precisam começar a perceber isso, pessoal. Vocês precisam começar a se atentar a isso. Vocês têm que começar a questionar tudo. Porque se vocês ficar só questionando isso e aquilo, vocês não vão para frente, vocês não vão abrir a mente de vocês, vocês não vão conhecer a verdade de verdade. Vocês só vão chegar na verdade pura e verdadeira quando vocês começarem a se questionar em tudo. Então se questione em tudo, entendeu? Nós vamos mostrar aqui para que cada um forme a sua opinião. Mas a gente não pode dizer que são verais esses áudios, que são ancião mesmo, que é encarregado mesmo, que essa irmã é alguma irmã de verdade, porque eles não se identificam. Andam na covardia. Me desculpa, mas para mim é covardia. Deveriam dar o seu nome e dar a sua opinião lá mesmo. Se o ministério gostasse bem, se não gostasse, ele tem que ter caráter, tem que ter moral de dar sua opinião e sustentar ali o que fala. Verdade. Então aqui, nesse primeiro áudio é uma irmã. Né? Eu vou narrar aqui para vocês. Paz Deus, irmão. Tudo bem, irmão Ezequiel? Está conversando com um outro irmão chamado Ezequiel. Esse vídeo, irmão, do Gergi, né? O Gergi, ele não tem liberdade na igreja. Ele não é da nossa igreja mais de verdade. Só que o que ele está falando, que os irmãos estão passando fome, é uma verdade. Os irmãos da Síria estão passando fome. Só que os irmãos anciães estão amarrados porque não tem mais banco na Síria.
eles tentaram vir para a Síria, não conseguiram, mas visto, porque está tudo fechado. Então eles estão amarrados em algumas coisas, né? Não tem mais reuniões no Brás, não tem mais reuniões para decidir as coisas, não tem coletas o suficiente, tem um monte de coisa, né? Agora, que os irmãos da Síria estão passando fome, estão, infelizmente, estão. Então aqui, o que eu posso reforçar e dar ênfase é que essa irmã, em boa parte, ela está falando a verdade. Né? Então, tanto que o próprio Gergi, ele fala que ele foi buscar o valor no Líbano, né? Porque na localidade dele está tudo fechado. Isso é verdade. Mas ela falar que o cooperador ele não tem mais liberdade, e isso é uma inverdade. Aonde a gente voltamos naquela questão que eu falei há poucos minutos atrás. Se o irmão Gergi não é mais o responsável pela igreja de Damasco, ele não é mais o nosso irmão, segundo o que essa informação que essa irmã deu, então quem que é o cooperador lá? Quem que está à frente daquela irmandade? Porque não tem como a gente tem como dizer que uma pessoa está mentindo, sim, mas a gente não tem como dizer que uma igreja inteira está mentindo. Por quê? Porque o vídeo que o nosso irmão Gergi pede ajuda, pede oração, ele gravou dentro da igreja após um culto. E com toda a irmandade sentada lá dentro. E o vídeo que ele fez ontem foi sentado com todos os cooperadores da Síria. Então, se ele não tivesse liberdade, o Brás fala que ele não tem liberdade, porque tirou o nome deles todos do relatório. São 60 famílias que eles tiraram do relatório. Então, o Brás diz que eles não têm liberdade. Mas vocês podem observar nos vídeos que a irmandade lá está toda unida. E é uma forma... E falando da congregação. E é uma forma que, infelizmente, pessoal, é uma forma que a CCB usa para desqualificar qualquer coisa que a pessoa esteja falando, é dizer que ela não tem liberdade. Quando a gente está dentro da igreja e alguém fala assim, fulano não tem liberdade, aquela pessoa, ela pode comprovar por documentos, ela pode vir provar ali que o que ela está falando é verdade, que o pessoal ainda vai dizer que ela está mentindo, simplesmente porque um homem, um ancião, disse que aquela pessoa não tem liberdade. Então a forma que eles estão utilizando para invalidar as palavras do nosso irmão Gergi, invalidar as informações que o irmão Gergi está passando aqui para o Brasil sobre a situação deles lá na Síria, é dizer que o irmão não tem liberdade, que o irmão não faz mais parte da congregação. Mas isso é claramente fácil de se provar. Quando você pegar o vídeo dele lá e ver que no vídeo que ele pede ajuda aqui para os irmãos, que ele pede oração, ele está sentado dentro da igreja, que é a comum deles lá em Damasco, com toda a irmandade ali junto com ele. Então, se ele estaria mentindo, toda aquela irmandade estaria mentindo também. Então é uma igreja de cristãos ou uma igreja de mentirosos? Eu acredito que de mentirosos não são, porque as pessoas desses países, eles, principalmente os países árabes, Síria, Líbano, os turcos, são pessoas que eles têm a palavra deles ali muito firmadas. Eles não são pessoas que gostam de mentir e de enganar. A cultura deles é assim, né? A cultura deles é assim. Então, eu acredito que eles não estariam mentindo. E aí, ela coloca na transcrição, consta aqui, que ela fala que os irmãos estão amarrados. Como assim irmãos amarrados? Sendo que o próprio ancião presidente, ele foi para a Itália, foi para Portugal, foi para a Espanha, o outro foi para a China. Nós, que somos réis mortais, que somos pobres, porque a gente é pobre, nós conseguimos mandar dinheiro por irmão Gergi. Mandamos lá para o banco no Líbano e ele viajou de Damasco até o Líbano e sacou o dinheiro e levou lá para Damasco e já fez atendimento da Irmandade. Então, dizer que os irmãos do Brás não mandam dinheiro para Damasco para ajudar a Síria porque os bancos lá estão fechados, meu Deus do céu.
Isso é a pura desculpa. Sabe? Não conseguem nem formular uma desculpa coerente. Não tem. Aí, logo depois, ela coloca que não está tendo reunião no braço. Mentira também, é só observar. Eu acho que nisso as circulares, você pode observar que foram datadas várias reuniões. O próprio ancião presidente veio a público várias vezes e falou: olha, tal dia vai ter uma reunião em tal local. Entendeu? Então, assim, isso também é uma inverdade. Mas isso eu acredito que ela tá falando porque deve ser isso que os irmãos aqui do Brás estão informando para eles lá. Que eles não estão podendo fazer reunião, que eles não estão podendo fazer coleta, que eles não têm coleta aqui suficiente para ajudar eles lá. Eu acredito que ela tá aí falando das informações que tá chegando para eles lá. Mas nós sabemos aqui que é mentira. Inclusive, teve uma última circular aí que foi lida e logo em seguida o próprio irmão anunciou que teria uma reunião dos anciões mais velhos do Brasil. Inclusive ela coloca no final, né? Ela coloca sobre essa questão das coletas, que não tem coleta suficiente, sendo que o próprio ancião dela, presidente da congregação, lá ele foi para a Itália e falou que nunca viu tanta benção na época de pandemia, e falou que foram coletas gordas que tiveram nessa pandemia, e ele falou que nunca viu tanta gente comendo tanto quanto nesse período, comendo tão bem nesse período, que nunca viu essa benção toda que teve nesse meio dessa pandemia. E não teve coleta suficiente, gente, não teve coleta suficiente, mas teve várias igrejas que foram inauguradas, tem igrejas que estão em reforma, eu digo, porque aqui perto de nós tem uma enorme reforma. A 5 minutos da nossa casa tem uma igreja que ainda continua com a reforma dela, com a construção, na verdade. Né? Enfim, ela já está em base de acabamento. A gente viu aí muitas outras pessoas aqui colocando nos comentários que na sua região acabou de ser inaugurado. Lá no Brás, lá estava sendo feita a construção da nova sede da gráfica. O Brás comprou o resto do quarteirão, entendeu? Mais de 50 milhões para aumentar o Brás, sendo que o Brás nem enche. E aí ela fala para nós, que na verdade ela joga esse áudio... Joga para eles. Né? Ela joga esse áudio falando que não tem coleta, que a congregação está na miséria. Isso a gente vê que eu acho que as informações estão chegando lá de forma deturpadas, eles estão mentindo pro povo lá, tá mentindo pros irmãos lá, dizendo que não estão conseguindo fazer reunião, que eles não têm coleta suficiente para ajudar lá, mas a gente tá aqui e estamos vendo que é mentira. Agora eu vou passar para os dois próximos áudios, é o suposto ancião, que eu não posso deixar claro que isso aqui foi o ancião, porque ele não fala o nome dele, nem a localidade, o local que ele atende, e também o suposto encarregado, que mas eu também não posso... ele se intitulou ancião, né? Ele não fala no áudio que ele é ancião. Sim, mas a pessoa que narrou lá no outro canal falou que sim, que ele é um ancião. A pessoa para quem ele passou o áudio, sim, sabe quem ele é e sabe que ele é ancião. Só que ele não pôde expor, né? Até por questões de segurança mesmo. Ele fez isso, não expôs, mas vamos acreditar que o irmão lá checou todas as informações e é um áudio de um ancião mesmo, né? Vamos lá. Ele começa assim: amém, irmão Gergi. Amém. Maravilha, meu irmão. Olha só. O cara passando fome lá, ele fala que é maravilha, meu irmão. Mas vamos lá. Eu creio que o sentimento do coração do irmão é puro. O irmão é sincero nessa parte. Qual parte? Nessa? Só nessa, né? Então o irmão é sincero nessa parte. A gente sabe que todos nós somos falhos. Todos somos errantes. Não tem aquele que diz, eu sou santo. O único santo foi o Senhor Jesus. Mas, irmão, tudo que o irmão passou vai ser ouvido de quem o Senhor preparar, né? Para ouvir. E o importante, irmão Gergi, é estar justificado diante de Deus. Se o Senhor te justifica, meu irmão, não tem quem possa te condenar. Se Deus não te condena, quem pode te condenar? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada nos separa do amor de Deus. Nada, irmão.
nem a fome, nem a nudez, nem a inveja, nem perseguição, nem calúnia, nada nos separará. Não está escrito? Então, meu querido, vamos aguardar aí o cântico de vitória. Bom, vamos orar para Deus tomar caminho e guiar em todo o trajeto desse áudio que o irmão mandou. Deus te abençoe. Não esquecemos do irmão, não. Não esquece de nós. Saúde a todos. Paz Deus. Então esse aqui é o primeiro áudio desse suposto ancião e eu quero tecer uma crítica aqui. Né? Talvez a minha esposa tenha uma outra opinião. Mas a minha crítica sobre esse áudio é que esse ancião, ele não se coloca à disposição para ajudar. Ele coloca frases de efeito, frases que ele aprendeu dentro da congregação, que são pontos bíblicos que servem para supostos conforto de alma. Olha, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é a potestade, não é o porvir, não é o presente, não é a altura, não é a profundidade, nada nos separará do amor de Cristo. Mas ele coloca muito claro lá no início: eu creio que o sentimento do coração do irmão é puro. O irmão é sincero nessa parte. O irmão é sincero nessa parte. Por que ele não falou em tudo? Ele só falou nessa parte. Fica um ponto de interrogação. Entende? Por que esse irmão ancião aqui, ele não se colocou à disposição e falou assim: eu vou lá conversar com os irmãos do Brasil e nós vamos resolver isso? Porque quem ama, irmão, ele pega a situação e abraça e vai até as últimas consequências. Ele fala assim: não, eu vou colocar o amor ao meu próximo maior do que o meu cargo. É o que aconteceu com a parábola do samaritano. Pessoas passaram de lado, viram o samaritano, não ajudaram. Não ajudaram por quê? Porque não passaram por aquilo. Não entendem o que é sofrimento. Não entendem o que é tomar bala na cara, como o próprio Gergi falou. Não entendem o que é comer comida do lixo. Então esse ancião aqui, para mim, não é ancião. Porque é um cara que ele pega pontos bíblicos para confortar uma pessoa, mas ele não se colocou à disposição. Ele não falou assim: eu vou agir a teu favor. Eu vou lá e vou meter as caras, eu vou bater de frente com o ministério para poder defender a verdadeira obra que são vocês, não é a congregação. Mas uma coisa que também aqui eu vou dar a minha opinião sobre essa questão desse irmão. Ele se isenta de colocar ali, de se colocar como intercessor para conversar com os irmãos. Ele apenas fala frases de efeito, mas é frases ao vento. É tanto que ele vira para o irmão e fala: ora por nós, não esquece de nós, que nós não esqueceremos do irmão também. Está preocupado com a oração para ele. Gente, pelo amor de Deus, você está aqui, você vai pedir para uma pessoa orar por você, a pessoa que está lá numa situação pior do que você? É meio que incongruente. E aí ele fala várias frases que são bordões, não são frases que a pessoa fala de verdade, com sentimento, para alguém que gosta. Fala da boca para fora, sabe? Ah, Deus abençoe. Mas será que ele quer mesmo que Deus abençoe aquele irmão? Ou ele só fala aquilo por costume? O que me parece mais são frases por costume. Porque ele fala assim: ah, nada vai separar do amor de Deus, nem a fome, nem a miséria. Você pensa dessa forma? Então passa fome você também. Passa frio você também. Passa necessidade você também. E aí eu quero ver você falar essas mesmas frases aí. Ou eu estou passando fome, eu estou passando frio, eu estou passando necessidade, mas nada vai me separar do amor de Deus, com a mesma alegria e ênfase que eu quero ver. Porque é muito fácil a gente julgar as pessoas quando a gente não está dentro daquela situação. Quando a gente não está ali sentindo aquela dor, quando a gente não está ali passando por aquilo. É muito fácil. E é muito fácil a CCB é o seguinte: qualquer coisa que você conversa com uma pessoa, por exemplo, você chega com uma pessoa e fala: nossa, eu fui no médico agora e o médico passou esse remédio para mim aqui e custa R$100. Infelizmente não vou poder comprar o remédio para me melhorar. A outra pessoa vira e fala assim: ora Deus pode preparar. É mais fácil falar isso do que falar: ô irmã, eu tenho um dinheirinho no banco ali, vamos lá que eu vou comprar seu remédio. Ou então fala assim: olha, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho um cartão de crédito, vamos ali na farmácia, eu compro o remédio, parcelo lá, em quantas vezes der lá, e eu pago o remédio para a irmã melhorar.
Então é mais fácil pegar e falar assim, não, ora a Deus, Deus vai te preparar, do que você ir lá, botar a mão no arado, na massa e fazer alguma coisa. Então, entendam, tá na palavra de Deus. A fé sem obras, ela é morta. Não adianta você orar de manhã, Senhor, eu preciso pagar a minha conta. Se você à tarde não trabalhar, não correr atrás, não fazer alguma coisa para ganhar aquele valor para pagar aquela conta. Não adianta. Então a sua fé, sem você colocar uma atitude na frente, é morta, não vale de nada. Então não adianta você pegar, virar para uma pessoa que está com fome e falar, vai orar a Deus, sendo que você poderia ter dado um pão e não deu. Não adianta você pegar e virar por irmão Gergi e falar assim, ora a Deus, Deus tem o poder de suprir a necessidade de vocês aí, e você aqui pegar e seguir sua vida como se nada tivesse acontecido. É muito fácil. Tem um ponto que eu até sublinhei ali, que eu gostaria que você desse a sua opinião. Sim. Olha só, a gente sabe que todos nós somos falhos, todos somos errantes. Não tem aquele que diz, eu sou santo, o único santo foi o Senhor Jesus. Eu vou fazer uma pergunta para você antes de você fazer a análise. As pessoas, elas gostam de falar que elas têm falha? Claro que não. Ninguém não quer nem assumir quando erra. E imagina quando por que ele falha. E por que nessa frase ele fala que todos nós somos falhos? Ele quer apontar alguma coisa para alguém? Com certeza, ele sabe de alguém apontou para ele que o irmão Gergi está em falha em alguma coisa. Então o que ele quis dizer ali pro irmão, falar assim, irmão, eu entendo você. Você não é santo, mas você está tendo boa vontade de ajudar. É isso que ao meu entender, e o que ele fez? Ele mudou o cenário falando assim, não, todos nós somos falhos. Todos nós não era somos mais fácil falhos. ele ter falado essa frase que você falou? Todos nós somos falhos, só que engraçado que dentro da igreja, quando você chega lá, por exemplo, com um batom, a pessoa já te condena. Ela não fala assim, a irmã está na fraqueza, mas todos nós somos falhos. Ela não fala isso não. Não fala. Entendeu? Ela não pega e vê a outra irmã com uma saia curta, todos nós temos uma fraqueza. A da irmã é uma saia curta, vamos orar a Deus por ela. Não. A única coisa que já começa, espírito de Jezabel, olha lá, já está se jogando na lama do pecado, e já começa a apontar o dedo, aí já vem um ancião, tira a liberdade. Ele não pensa nessa frase aí, pra quando ele vai julgar alguma causa do povo, irmão, eu vou pegar assim, vou orar pelo irmão, o irmão procura consertar essa situação para não cair mais nesse erro, porque errar todos nós erramos. Não, ele já fala pro irmão, você está sem liberdade, e acabou. Mas isso ele já julga. Mas isso eles falam com os pequenos, mas no meio deles, eles são omissos quando ele fala todos nós somos errantes. Isso é omissão. Sim. Mas ai dele que também falasse que ele era santo. Aonde que ele é santo? Ele já começa errando quando ele é covarde, quando ele não se dispõe a pegar e ajudar o irmão e nem ao menos ir lá conversar com o Braz. É um covarde. Então já começa por aí. Jesus não gosta de gente covarde não, viu? Fique sabendo. Vamos lá. E vamos passar pro último áudio, né? Esse áudio aqui é do suposto encarregado regional, que também não deu nome. O que para mim também, esse título de ancião encarregado, o do lixeiro aqui tem muito mais valor, porque o lixeiro tem, para mim, muito mais importância do que esse daí. Porque o lixeiro pelo menos ajuda levando o meu lixo. Esse daqui, do que serve esse cargo dele? Do que serve ajuda esse título a colocar mais que ele lixo tem? no coração da pessoa. O que muda o título? Um homem, ele é homem pecador. Aí eu boto lá o nome de ancião antes do nome dele, ele vira um santo? Vira santo. Vira santo não, vira anjo. Segundo o tópico do ensinamento, eles são anjos. Vamos lá. Então o encarregado regional, ele fala assim, ó, abre aspas. Sim, porque eu gosto que todo mundo saiba a verdade. Ele já começa essa frase aqui colocando, tipo assim, ele nas alturas, né? Eu gosto. Ele gosta da verdade, só que uma coisa que eu sempre falo aqui pro Michel,
que aquela pessoa que gosta de gritar pros 4 cantos da terra, Eu gosto. que ele gosta da verdade, é a pessoa mais safada e mentirosa que tem. Essa é a minha opinião. Aí ele fala assim, e o irmão não está falando mal de ninguém, não está atacando ninguém, está falando a realidade das coisas. Então, ele fala que o Gergi está falando a realidade, então é por isso que eu gosto é por isso que eu gosto do Gergi, porque ele está falando a realidade das coisas. O irmão não está atacando ninguém. E se ele estivesse atacando alguém? Aí eu pergunto, ele estaria faltando com a verdade? Não estaria, porque se ele, por exemplo, ele tecesse ali uma crítica ao Marsola, ele não estava no direito dele? Sim, ele estava no direito dele, mas para esse encarregado, ele já estaria mentindo, né? Ele já estaria mentindo. Então esse que é o problema da CCB. Tudo aquilo que a gente fala que não agrada o que aquela pessoa quer ouvir é mentira. É mentira. É mentira. Tudo que você fala para CCB, para alguém da CCB, e ela não gosta, é uma coisa que ela não gosta, que ela não quer ouvir, é mentira. É por isso que fica fácil de enganar vocês. E outra, é por isso que eles não falam diretamente, eles falam entre linhas. É por isso que o Gergi ele não vem a público e fala assim, o ancião fulano de tal, tal, ele não fala o nome, ele não fala brasa, ele não fala isso. Ele fala a obra de Deus, ele fala, enfim, ele usa... Ele fala de uma modo geral, né? Porque ele foi ensinado a isso. Né? Então esse encarregado regional ele já coloca, já começa batendo no peito e fala assim, não, eu gosto de todo mundo, que todo mundo sabe a verdade. Ele gosta tanto da verdade, esse encarregado ele gosta tanto da verdade, que nem como é que fala? Se dispor, falar quem ele é, dizer o nome dele, ele não disse. Não, enfim, mas tanta verdade que ele gosta. Mas aqui, ó, é que isso aí é uma continuação de algumas frases dele. Aí ele fala, e o irmão não está falando mal de ninguém. Aí eu pergunto, se ele estivesse falando mal de alguém, ele falaria, ele não estaria dentro da verdade e não cairia no gosto do encarregado regional? Sim. Aí ele coloca, não está atacando ninguém. Se ele estivesse atacando uma pessoa ou uma fala de uma pessoa, ele não entraria no gosto desse encarregado regional? Fica a pergunta. Aí vou continuar. Você só está mostrando a realidade das coisas. Eu estou procurando aquele nome daquele ancião, se é mesmo ancião. Eu vou mandar esse áudio no telefone do irmão, desse irmão que falou mal do irmão. Se for ele mesmo, ele vai se manifestar. E eu vou mandar, tenho o contato dele aqui, mas eu quero saber a certeza se ele é mesmo. Você entendeu? Eu quero que chegue nas costas dele, para ele ver o mal que ele fez. Mas eu não sei se ele é mesmo, tá? Mas nós vamos achar, tá bom? Paz Deus abençoe. O Paz Deus abençoe. Aqui ele cria uma confusão. Ao invés de ele ajudar, ele criou uma confusão. Na verdade, eu entendi, né? A criatura tem um problema ali de comunicação, mas dá para entender o que ele quis dizer. Que ele teve um áudio, para quem não sabe, teve um áudio de um suposto ancião, como eu falo, mais um covarde, que não tem coragem de dar nome, né, de falar quem ele é, mas adora dar opinião na internet. Ele fez um áudio falando que o nosso irmão Gergi falou várias coisas ali contra o nosso irmão Gergi, né? Colocou lá o irmão Gergi até na categoria acima do diabo, de tanto coisa ruim que ele colocou no nosso irmão. E ali ele pegou e esse áudio correu aí pela internet, pelos zaps da vida. E aqui, esse irmão, ele fala o quê? Esse encarregado, ele fala, olha, eu tô desconfiado de quem que é esse ancião. Eu vou pegar e vou mandar no telefone dele o áudio. E se ele me confirmar que é ele mesmo, aí então eu vou jogar nas costas dele a responsabilidade do que ele fez com o irmão. Eu vou cobrar dele uma resposta que ele assuma a responsabilidade daquilo que ele falou, né? Pô, pra que falar isso pro irmão Gergi? Meu Deus, você é homem, vai lá, chega nesse ancião e fala, irmão, esse áudio foi o irmão que gravou, o irmão não minta pra mim, fala pra mim a verdade, porque eu gosto da verdade. Aí o outro irmão vai falar pra ele. E aí ele descasca o abacaxi nas costas do irmão. Agora ele é uma pessoa que gosta de um leve trás ali.
Vai falar pro irmão Gergi que alguém falou mal dele, que ele primeiro vai confirmar, e se foi aquela pessoa mesmo que ele vai fazer, vai acontecer. Pelo amor de Deus, o irmão Gergi tá lá passando fome, passando necessidade, em um país em guerra, e o irmão tá preocupado com o áudio de um suposto ancião. Vou dar um exemplo pra você. Eu vou fazer uma simulação aqui. É só pra brincar um pouquinho, descontrair. Eu sou o irmão Gergi e você é esse diácono aí. Eu vou ligar pra você. Ô, Paz de Deus, irmã Marcela, tudo bem? Ô, irmã Marcela, você tá vendo que estão falando com o meu nome aí? Você tá vendo que tá correndo com o meu nome? Tô levando paulada, rapaz. Tô levando paulada, o povo tá aqui passando fome, comendo na lata do lixo, e eu tô levando paulada. Aí eu vou falar. O que seria correto você responder? Aí eu respondo, irmão, fique em paz. Nós vamos atrás da verdade, e quando a verdade aparecer, tudo será esclarecido. Eu falaria isso. Agora, faz a simulação, você sendo o Gergi e eu sendo encarregado. Eu sendo o Gergi? Isso. Não, mas aí Fala, paz de Deus, irmão. Paz de Deus, irmão. O irmão tá bem? Como é que você tá? Como é que tá as coisas aí? Porque aqui, irmão, tá difícil. Eu tô comendo na lata do lixo, a irmandade aqui passando fome. Eu pedi ajuda pros irmãos no Brás, ninguém me ajudou. E ainda por cima agora estão me caluniando, irmão. O que que eu faço? Irmão, eu vou fazer o seguinte. Eu vou reunir o povo aqui, vamos fazer uma coleta pro irmão. Vamos fazer uma coleta gorda pro irmão. E o irmão me passa a conta que nós vamos ajudar o irmão. Referente a essa parte da calúnia aí, irmão, fique em paz. O irmão tem consciência? O irmão está em paz? Sim, tenho consciência. Glória a Deus, é a sua consciência que vai dizer, irmão. Então assim, ó, durma em paz. Em poucos dias tá chegando socorro pro irmão aí. Deus abençoe. É isso. Mas isso é atitude... Isso é atitude de cristão. De homens, não atitude de quem carrega somente um nome de homem e um cargo na frente. A atitude desse encarregado, desse ancião, foi a atitude de moleque, de menino, de criança. Eu acho que nem criança faz isso. Porque um pega e fala assim, não, irmão, nós estamos orando por você, Deus abençoe, Deus é bom. O seguinte, a intenção desse encarregado pode até ter sido boa, de querer correr atrás para saber quem realmente gravou aquele áudio. Mas ele não deveria ter falado isso com o irmão Gergi. Agora, antes era mais fácil ele ter ido atrás desse irmão que ele desconfia que é a pessoa que gravou o áudio e ter conversado com esse irmão. Ter falado, irmão, foi você que gravou tal áudio? E ele recebendo a confirmação que sim, ele, ô irmão, então grave outro áudio e desfaça tudo o que você falou. E limpe a imagem e a moral do nosso irmão, porque o nosso irmão está lá sofrendo. Irmão, faça isso, porque você não vai gostar que façam isso com você. Isso é o que ele deveria fazer. Não deveria nem conversar com o Gergi sobre ele supostamente desconfiar de alguém. Ele nem deveria ter feito isso. Isso é coisa de mexeriqueiro, de fofoqueiro. Isso aí é a pessoa que quer glória, quer fama. Não, eu sou... Ele no início da própria frase, ele fala, ele coloca assim, sim, porque eu gosto de que todo mundo saiba a verdade. Então assim, ele bate no peito e fala que ele é bom. Ele é bom. Se ele é uma pessoa que gosta que todo mundo saiba a verdade, então eu convido esse irmão encarregado que ele grave um vídeo e conte que aquilo, tudo que está acontecendo lá na Síria é verdade. Que o nosso irmão Gergi está falando a verdade, que o nosso irmão Gergi, ele não é nada daquilo que o povo falou por aí. E aí você manda para nós o vídeo aqui, nós vamos ter o prazer de publicar seu vídeo. Agora o que eu fico chateado, gosta da verdade? O que eu fico chateado com esses caras do ministério é que é o seguinte, os caras, eles ficam assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é o presente, não é por vir, o Senhor é teu pastor, não te faltará, fique em paz, vai orar, oh, paz Deus, abençoe. Mas esses caras, eles não chegam no áudio e falam assim, o Brás está errado, o Brás tirou o nome de vocês do relatório. O Brás não ajudou, o Brás está agindo errado. O ancião fulano de tal agiu errado. Eles não fazem isso, porque está um com o rabo preso no outro. Não só o rabo preso, mas é o fato de querer manter aquele nomezinho lá, que eles colocam antes do nome deles, que dá para eles algum valor como homem, que é ancião, cooperador, diácono, encarregado. Quer dizer, ele valoriza mais um cargo que é dado para ele dentro da igreja do que a moral, o caráter dele. Ele passa por cima da moral e do caráter dele de homem, de correr atrás da verdade, de falar a verdade,
em pró de manter aquele títulozinho ali. Só que quando você morrer, meu amigo, você vai feder como qualquer um. Entendeu? Não importa se você é ancião, se você é diácono, se você é encarregado, não importa. Você vai pro mesmo buraco que o pecador, que o herege, e você vai feder da mesma forma. Isso se você não começar a feder antes de ser enterrado. Verdade. E antes de finalizar esse vídeo, eu lembrei de uma situação que aconteceu há muitos anos atrás, quando eu atendia reunião familiar, minha esposa ela me acompanhava e vários outros irmãos, Sim. porteiros. E para quem não sabe, eu sempre frequentei as reuniões familiares, porque desde criança, que minha mãe sempre participou das reuniões familiares, eu sempre participei com ela, então desde os meus 7, 8 anos que eu frequentava as reuniões familiares aqui da nossa região. Então eu atendia, né, as reuniões e teve uma situação que aconteceu numa casa de um irmão que foi o seguinte, eu nunca vou esquecer isso. Um velhinho, e todas as vezes que a gente visitava ele estava acamado, deitado, mas depois de algumas reuniões um pouco mais fervorosas, né, ele passou a se levantar, ele passou a tomar banho sozinho, enfim, fazer o asseamento dele. E um dia aconteceu uma situação, enquanto ele estava enfermo, que ele ainda estava acamado, que um rato, no meio da oração, ele entrou dentro da panela de arroz. Foi verdade, desse irmão. Eu sou testemunha ocular disso, porque infelizmente foi eu que segurei a tampa da panela para o rato não pular de fora da panela. Foi o seguinte, nós estávamos ali na reunião, o Michel estava participando conosco ali, porque depois que nós casamos, eu continuei indo para a visita e ele passou aí junto também, e algumas vezes ele também atendeu as visitas. E ali ele estava atendendo a visita, e era um dia que estava bastante cheio, e nisto, na hora da oração, quando se joelhou para orar, a casa do irmão era bem pequenininha, não deu para todo mundo ajoelhar. Então eu acabei ficando em pé do lado da pia. Nisso eu vi, na hora que as irmãs estavam de joelho, o rato veio e entrou dentro da panela de arroz. Nisso eu já catei a tampa, fechei de vez a panela e fiquei com a mão em cima da tampa ali. Por quê? Porque o meu medo era o rato pular para fora, pular em cima das irmãs e acabar criando um alvoroço ali no meio da oração e tirar a comunhão dos irmãos. Então eu fiquei segurando ali a panela, a tampa ali, aí depois eu disfarcei, peguei uma outra panela e coloquei em cima daquela panela ali, e aí fiquei ali de olho o tempo todo. Quando acabou a visita, eu chamei o outro irmão, que era um dos responsáveis ali das visitas familiares, e falei assim, olha irmão, aconteceu um negócio, entrou um rato dentro da panela de arroz e ele tá lá dentro. Eu tampei a panela, coloquei outra panela em cima para fazer peso, para ele não pular para fora no meio da visita ali e causar alvoroço, mas tá lá, irmão, então alguém tem que matar. Aí ele pegou e falou o que para mim? Não, irmã, deixa lá, vamos embora. E pegou, mais que rapidamente desceu e foi embora. Eu, a partir daquele momento, eu nunca mais fui para visita. Porque eu achei um absurdo. Como é que aquela pessoa poderia ir embora para sua casa, chegar na sua casa e comer e jantar, sabendo que o servo de Deus ficou lá sozinho dentro daquela casa e que certamente depois da visita o servo de Deus ia comer aquela comida aonde o rato estava dentro. Então, para mim, aquilo foi a gota d'água, eu não participei mais de visita. Esse irmão acabou falecendo, até por maus tratos, sim, ele faleceu por maus tratos e acabou que findou dessa forma. Mas para mim aquilo ali foi a gota d'água. Isso aí é para vocês entenderem um pouquinho daquilo que acontece no meio dos cargos de liderança da congregação. Isso porque era um cargo mais baixo lá, que era o líder das visitas familiares. Eu só fiquei sabendo disso em casa. Quando eu cheguei em casa, minha esposa, a gente veio... Que eu vim tão indignada que eu não conseguia comentar, porque a minha vontade, na verdade, como ser humano, a minha vontade era dar uma paulada na perna do irmão. Mas, ao mesmo tempo, eu queria matar o rato também. E, ao mesmo tempo que eu queria matar o rato, eu estava com medo também. Então, eu não conseguia falar, porque a atitude do irmão me chocou.
me chocou, porque eu não esperava aquilo daquele irmão. E aí eu fiquei até a pensar, se esse irmão fez isso com um irmão a qual ele está há 5, 6 anos fazendo visita para ele aqui, e a hora que nós precisarmos, como que nós vamos ser tratados? Né? Eu, infelizmente, pude provar como é que eu fui tratada. Eu não, a minha mãe. Mas automaticamente eu também fui tratada de forma desprezível. Não fomos desprezados aqui, ninguém procurou saber como é que a gente estava, né? Ninguém veio aqui dar uma ajuda. Minha mãe passou praticamente um ano inteiro em cima da cama aí, sendo tratada de uma fratura, e ninguém ajudou. Então muitas das vezes, vocês que vêm aqui no canal falam assim, vocês são 2 revoltados, vocês com certeza queriam cargo na igreja e não ganharam. Gente, eu nunca quis cargo na igreja, porque trabalhar de graça nem na minha casa. Porque aqui eu trabalho cronometrado para mim não perder tempo. Então, de graça nem na minha casa. Então, o que acontece? A gente não é revoltado. É que a gente se decepcionou de ver essas coisas. E o pior, ver essas coisas de pessoas que se dizem cristãs, que se dizem ser representantes de Cristo, que se dizem ser eleitos de Cristo. Porque, gente, se a gente parar para pensar, uma pessoa dessa, que deixou o servo de Deus e comeu o arroz com o rato lá, como é que eu vou querer morar a eternidade no céu com uma pessoa dessa? Na primeira oportunidade que ela tiver, ela vai me matar. Então, eu vejo dessa forma. Entendeu? Eu vejo dessa forma, que é uma pessoa que ela só quer o bem para ela. E é isso que nos entristece. E é isso que a gente quer que você abra o seu olho. Que vocês entendam. Aqui a gente não quer destruir a congregação, não. Jamais. Ela que continue o caminho dela, mas que você possa abrir os teus olhos. Que você seja livre, seja liberto, que você sirva a Deus de verdade, que você que queira ser representante de Cristo, você realmente seja de verdade. Não só porque você foi em uma igreja ou faz parte de uma religião que diz que você é isso. E aí, só para finalizar, vai ter algumas pessoas que já frequentam o meu canal já há algum tempo e que certamente vão falar o seguinte: poxa, irmão, mas o porquê que o irmão não fez os mesmos comentários, não seguiu a mesma linha de raciocínio daquele outro canal que também faz as críticas contra a doutrina da congregação? Gente, meu nome é Michel, o nome dela é Marcela. Sim. Nós não somos o outro companheiro. Ele tem as críticas dele, e as críticas dele vai até uma profundidade. A minha vai até uma outra profundidade. Não sei quem tem a profundidade maior ou a menor, mas a minha crítica que eu estou fazendo, ela pega um campo geral. Pode ser uma crítica tanto pro áudio, como também pode ser até uma crítica para ele. Por quê? Porque nós temos essa liberdade de tecer as nossas críticas dentro das leis, dentro, obviamente, de uma educação, tá? Então o que eu quero passar para vocês é que eu fiz essas análises junto com a minha esposa e nós criticamos esses 3 áudios ao qual talvez outros companheiros não criticariam. E a gente precisa se atentar, pessoal, vamos ser racionais, né? O que acontece? A gente precisa se atentar que muitas das vezes uma crítica não é só uma simples crítica, mas para aquele que recebe é uma oportunidade dele corrigir alguma coisa que ele errou e que ele de repente nem percebeu. Então, nem sempre que alguém te criticar, tome aquilo por mal. Entendeu? Pegue, observe aquela crítica. Se a pessoa falou uma coisa real, que você de repente errou, falou errado, fez errado, corrija. Aquilo só vai te ajudar a melhorar. Então, não tome todas as críticas por mal. Quando a gente critica aqui a CCB, é que a gente gostaria que ela revesse aquelas atitudes equivocadas, aqueles discernimentos equivocados dela a respeito da Bíblia, a respeito das pessoas, sabe? E ela corrigisse isso para que todos pudessem continuar ali dentro no caminho. Concordo. Mas, infelizmente, é o ego das pessoas.
o ego dos homens não deixam eles darem um passo atrás, corrigirem ali alguma coisa que eles erraram e seguir em frente. Isso deixa nós muito tristes e é por isso que nós saímos de lá. Porque se a pessoa não muda, nós temos que mudar. Entendeu? Verdade. Não que a gente é contra a igreja, a gente gostaríamos até de continuar lá, mas desde que a gente visse humildade de verdade nas pessoas que estão à frente. Agora, se elas não têm humildade, se elas estão ali pegando um caminho que de repente é tortuoso, eu não vou seguir elas. Afinal de contas, eu não vou deixar um cego guiar o meu carro. Não é verdade? Eu não vou deixar um cego dirigir o meu carro por mim. Isso se chama dignidade. Sim, você tem que ter dignidade. Por você mesmo, né? Nem por nada, é por você mesmo. Quando a gente saímos da CCB, saímos por nós mesmos. E os nossos vídeos é para abrir os olhos de vocês. Vocês podem continuar lá, mas desde que estejam de olhos abertos. Mas se vocês também decidirem, por dignidade, sair de lá, vocês têm o nosso apoio também. Não tem problema nenhum. A única coisa que a gente quer ver é pessoas de mente abertas e despertas, né? Que não seja massa de manobra de nenhuma religião. Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, para que a palavra ela possa chegar à maior quantidade de pessoas possíveis. Tá? Eu quero agradecer a todos os inscritos e os novos inscritos e os antigos. Sim, também. Sejam bem-vindos os novos inscritos, né? Seja bem-vindos esses vindo novos bastante inscritos. Gente aqui. Verdade. A gente estamos muito felizes por vocês estar aqui compartilhando os vídeos conosco. Sim, e inclusive eu quero até reforçar que nós temos os nossos comentários, que você pode colocar ali os seus comentários, desde que seja muito educado, seja muito respeitoso, entendeu? Por quê? Porque nós temos pessoas aqui que são da congregação e pessoas que não são da congregação. E todas merecem o mesmo respeito. E todas merecem o mesmo respeito. Desde que respeitem o próximo também. Não respeitou, eu não vou aprovar o seu comentário e não vai ficar ativo para que as pessoas possam ver. Ok? Então, ative o sininho das notificações para você receber novos vídeos, para você sempre acompanhar os nossos conteúdos, tá ok? Vai no meu vídeo anterior, certo? O vídeo que nós fizemos, que nós tecemos também alguns comentários e críticas. Visita lá esse vídeo anterior, que eu tenho certeza que você ainda não assistiu, porque para mim apareceu aqui que você não assistiu ainda. Então vai lá e assista os nossos vídeos anteriores. E quem quiser ver os áudios dessas transcrições que nós lemos hoje, da fala do ancião, do irmão Gergi e também da irmã falando a respeito do irmão Gergi, do encarregado de orquestra também, vocês podem ir lá no canal do Josafá Agra, ele tem um vídeo lá que ele fez hoje, e ele lá mostra os áudios, né, completo lá, vocês podem ir lá também para ouvir o áudio, se vocês desejarem assim. Inclusive, até reforçando o canal do Josafá Agra, eu mando um forte abraço para ele, que ele tem feito um trabalho muito respeitoso, parabéns pelo trabalho dele, e a pegada é essa, desconstruir as heresias e trazer um pouco mais de clareza para as pessoas, tá ok? Quer fazer as considerações finais? Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Deus abençoe a cada um, a paz de Deus com todos. Amém.